Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando o programa dedicado a quem faz caber 2 jornadas num dia só. O Empreender em Dose Dupla de hoje mostra a trajetória de Carla Estante Correia. Ela que concilia 2 paixões que exigem muito estudo: a vida de professora e terapeuta. E também vamos conversar com a gerente de inovações e soluções do Sebrae Rio de Janeiro, Raquel Abrantes. Mas antes, vamos conhecer a história da Carla. Eu trabalho 20 horas no estado e o restante do tempo eu tenho para as terapias. Então, assim, eu tenho, como na minha escola, a minha sala de recursos só tem eu como professora, então eu procuro me dividir entre os turnos da manhã e da tarde. Então, eu tenho uma organização aqui com o pessoal e nos turnos que me sobram, eu tô com a minha agenda livre para as terapias. Claro que eu tenho também alguns compromissos com família. Então, tipo, na quinta-feira tem o filho que tem escola de música no outro lado da cidade, eu tenho que levar. Tem dias que eu tenho que pegar, que tem turno integral, então, no fim do dia eu tenho que me organizar para ir buscar. Mas, enfim, aquelas coisas de agenda da vida, né? Eu consigo me organizar. E as classes de barras eu deixo sempre, normalmente, para o final de semana. Então, normalmente sábado ou domingo, eu dou curso de barras. Eu sou a Carla Estante Correia, eu tenho 46 anos e eu sou formada em Educação Física. Inicialmente pensava em trabalhar com isso, né, focando na Educação Física, no fitness, mas eu sempre fui muito de seguir a energia da vida e ver para onde que as coisas iam. Sempre tive uma coisa empreendedora, uma veia de montar negócios, de me espraiar, e com 21 anos eu montei meu primeiro negócio, montei uma sala de personal training e ali formei uma equipe legal, a gente trabalhou até 2002, isso foi de 98 até 2002 e a minha vontade era de seguir, mas eu fui picada por um bichinho em 2000 que eu não estava contando, que era o bicho da educação escolar. E eu fiz um concurso público e aí eu fui chamada e, cara, eu me apaixonei. Inicialmente a ideia era seguir com a academia e ocupar só as horas vagas que eu tinha, que eram no meio da tarde, com a escola. E eu fiz isso durante 2 anos. Mas quando chegou 2002, eu vi que a escola estava assim gritando para mim, era aquilo que eu queria fazer. Fui assumindo vários cargos de coordenação de projeto, cargo de vice-direção de escola. E em 2005 eu tive meu primeiro filho, e trabalhando na época como vice-diretora. E em 2009 eu fiz essa escolha de sair da vice-direção da escola, que era um cargo que me ocupava bastante. Em 2010 eu volto para a escola, depois da licença gestacional. E aí eu sei que eu recebo uma enxurrada assim de coisas de educação especial, vamos fazer educação especial, vamos fazer alguma pós nisso, esse troço está super em voga, e as salas de recursos, e a gente não tem aqui na escola. E eu já pensava nisso desde lá no início da minha carreira. Eu comecei a trabalhar com natação para crianças com Down. Uma época eu cheguei a fazer um estágio em hidroterapia com crianças com paralisia cerebral. Depois aquilo ficou jogado num canto. E eu digo, cara, como pode melhorar, né? Eu vou experimentar isso. Eu pensava no início em fazer uma especialização em deficiência auditiva. Porque eu sendo da educação física, eu digo, acho que vai funcionar melhor. Eu posso trabalhar com deficientes auditivos que normalmente têm assim, uma procura muito grande pelo esporte, né? Na galera da deficiência auditiva. E eu vou conseguir me relacionar com eles, eu aprendo Libras, isso vai ser super divertido e tal. Mas aí eu tive uma colega que me influenciou para ir para desviar o caminho e ir para a deficiência visual. Me apresentou um projeto de um instituto super conceituado, assim, é um instituto que é referência no Brasil, chama Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro.
E eu fui para lá fazer uma pós em 2011. Tinha que ir para lá porque era uma coisa que eu julguei na época mais viável do que eu fazer uma pós longa aqui de 2 anos e pouco, como eram as pós nessa área, que elas funcionavam sexta na noite, sábado o dia inteiro, às vezes domingo de manhã. Cara, não vou consumir 2 anos e tanto da minha vida com isso. E aí me surgiu essa proposta que lá no Rio eles faziam 520 horas de pós em um semestre. Então a gente tinha aula todos os dias da semana, o dia inteiro. Me mudei de Malecuia para Copacabana e bora lá. Eu ficava na URCA, o Instituto Benjamin Constant, eu fazia todo dia aquele trajeto. E terminei, fim do ano, voltei para cá, fui para minha escola, na época era o Colégio de Laguida Fonseca, uma escola estadual. Montei a sala de recursos lá. Trabalhei lá até 2014. A vida de novo foi me conduzindo por um outro caminho. E eu gosto disso, sabe? Deixa a vida me levar. Não é que seja assim um solto, mas é de seguir os fluxos mesmo. E a coisa estava me conduzindo, eu comecei a ouvir muito a falar em barras de axis. Barras de axis e o que é isso? E fui atrás desse troço, conheci uma pessoa que, na realidade, ela chegou, né, na minha vida e aí me falou disso, eu digo, mas o que é? E ela me apresentou o que é. E eu me encantei pela proposta, assim, das barras e de tudo o que era aquele universo, né, de expansão da consciência e tal, na época pensando em mim e na minha família. Aí eu chego em fevereiro na escola e eu recebo 2 crianças que estavam em período, assim, digamos que complicado, né? 2 crianças que estavam, 2 meninos quase que da mesma idade, com questões de baixa autoestima, de estar levando as suas frustrações e as suas questões, assim, para um lado da violência, mas a gente percebia nitidamente que eram crianças super amorosas, até carentes, né, por um lado. E eu vi que os meus recursos pedagógicos, assim, tinham se esgotado, né, não tinha muito mais o que eu fazer. Eu disse, cara, então eu vou pensar em alguma outra coisa. E aí, plim, ver aquele negócio. E as barras de axis aquela, eu acho que aquele negócio pode funcionar. E aí eu comecei a ver, tá, quem é que dá curso disso? Onde é que eu aprendo esse negócio para fazer? Eu nunca tinha recebido uma sessão de base, eu nunca tinha experimentado em mim para entender. Mas só quando eu li o que era, aquilo já me fascinou. E a pessoa também que me apresentou me passou uma credibilidade, né? Digo, vou fazer esse troço. E aí corri atrás. Aí, início de abril, eu consegui me encaixar num curso e fiz um curso de barras de axis. Bom, foi assim, uma virada de chave na vida. Milhares de portas se abrindo de verdade, assim, e eu disse, gente, eu preciso levar esse troço para mais gente. Aí eu entendi que não eram aquelas 2 crianças a coisa, aquele troço tinha vindo para mim, para mudar a minha vida, para mudar a vida de um monte de gente que estava na minha volta. E desde então eu corri atrás. Então no mês seguinte eu estava fazendo mais um curso que eu precisava fazer para me tornar facilitadora dessa classe, e desde então, de agosto de 2019, eu sou facilitadora de barras de axis. Eu tenho um espaço, eu trabalho com atendimento de barras. Nesse espaço, dou classes de barras também para pessoas que querem se tornar praticantes. Não necessariamente todas as pessoas vão virar profissionais disso, elas podem apenas querer fazer para si, para sua família, enfim. É uma filosofia muito incrível. E eu uso isso direto aqui na escola também. Então, sempre assim, eu peço uma autorização, eu explico para as famílias. Como eu trabalho na escola com educação especial, eu atendo alunos que têm necessidades especiais, né? Então, alunos com déficit de atenção, com deficiência intelectual, com deficiências das mais diversas, com autismo, com transtornos. E graças a Deus tem uma receptividade muito grande, as famílias normalmente autorizam e aí a gente faz o atendimento nelas aqui. Eu fui contemplada com uma maca para minha sala, a gente precisa ter uma maca para
colocar eles deitadinhos. A sessão de barras se dá através de toques de 32 pontos na cabeça. E então é uma coisa assim, como não dói, não, né? É gostosinho, uma massaginha na cabeça, eles adoram. Os mais agitados chegam a dormir na sessão, uma coisa louca que as professoras dizem, não é possível. Eu digo, sim, dormiu. Então, assim, eu vejo que só acrescentou na minha vida, tanto na minha vida profissional, quanto aqui na escola, quanto nessa vida profissional que se abriu, que eu não imaginava, não estava planejado. Em casa também, fazendo para os filhos. Às vezes o mais velho resiste um pouco, o pequeno, mãe, faz um laxas em mim, ele diz. E aí a gente faz de noite, aquela coisa de dormir melhor, mais tranquilo. Então é bem gratificante. Tem a questão dos horários também, porque às vezes, tipo, terça-feira é um dia que eu estou o dia inteiro aqui na escola. E às vezes eu tenho uma cliente que me pede um atendimento na terça, fim de tarde. Então, aí tem que pegar filho e, sabe, e super, e aí vai. Então é essa dinâmica toda, porque a gente não é só trabalho, né? Então tu tem o teu trabalho, tu tem a tua vida particular, tu tem filhos, tu tem família. Então encaixar isso tudo e estar inteira em tudo é uma coisa que tem um preço, mas eu procuro buscar isso de estar inteira. Às vezes a gente se atrasa um pouquinho aqui, às vezes a gente se passa um pouquinho ali, mas é viável. Se organizando, flui. Mas de qualquer maneira, assim, mesmo não sendo um salário gigante que possa dizer, nossa, tô tranquila com a escola, é sim uma segurança, não tem como dizer que não. Tu tem um plano de saúde, tu tem as tuas férias, tu tem o teu 13º, entende? Então, assim, é uma tranquilidade, né? Me ancora, digamos assim, para eu poder fazer as minhas outras coisas. Eu acho que é nítido quando tu vê qualquer pessoa, seja uma manicure, seja um médico, um professor, um confeiteiro, o teu produto fala por ti, assim. Tu pegar um bolo assim, ou tu saiu de um atendimento meio assim, tu viu que não foi entregue, né, com o coração. Eu acho que tem que ter vontade em tudo que a gente faz. Não tem como ser diferente. Eu não compro algo que não seja entregue dessa forma, né? Ou se compro uma vez e não volto. Então, eu não consigo me enxergar fazendo de outro jeito. E agora nós vamos conversar com a Raquel Abrantes, gerente de inovações e soluções do Sebrae Rio de Janeiro. Bem-vinda aqui com a gente, obrigada pela sua participação, viu, Raquel? Como a gente viu, a história da Carla é muito interessante. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Você vê que ela faz as duas profissões no mesmo local. O local do empreendimento é importante? Olá, Vivian. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O local do empreendimento, na verdade, ele define muito a participação desse empresário. Então, independentemente de onde ele esteja, ele tem que cumprir tão somente as suas atividades. Você vê que ela tem ali uma força-tarefa ali para cumprir tudo, mas que ela honra. Isso é que é o importante, né? E o que a gente percebe, assim, é a vontade de querer fazer, né? Isso é que é essencial para esse momento empresarial. Bom, agora com a pandemia, muitas pessoas passaram a trabalhar em casa, né? O famoso home office. Você acha que o home office ele é bem-vindo ou ele atrapalha de uma certa forma? Porque você acaba trabalhando de pijama, tem filhos, tem outras rotinas, né, dentro de casa. Você acha que para o empreendedor é positivo ou negativo? Bom, esse movimento do home office é super positivo quando ele consegue se adaptar, né? Quando a empresa efetivamente não exige a sua presença na sua totalidade. Independentemente de qualquer tarefa, ela faz isso também muito bem. Ela demonstra isso no áudio, no vídeo, quando ela manda. É o seu planejamento. Então, a gente precisa saber que a gente precisa de ter todo o trabalho detalhado, as horas, o que vai cumprir. Então, muitas vezes, aumenta a sua atividade quando você está fazendo em casa. Porque aí você vai fazer uma atividade com seu filho, você vai cuidar da casa, mas
isso aí você teria outros horários à noite, muitas vezes quando a gente chega em casa, que tem que fazer. Essa atividade dupla jornada já existe há muito tempo para a vida de muitos brasileiros. Então, ela cumpre isso aí muito bem. Agora, quando a gente quer abrir um negócio, qual é o primeiro passo, Raquel? Bom, o primeiro passo sempre é o planejamento. A gente precisa saber se a gente vai dar conta. Você vê que ela fala da atividade, ela calcula o horário, o tempo que ela vai dar de aula, o tempo que ela tem de se dedicar às outras atividades, a barra de access, ou seja, ela faz a parte de terapia, então ela controla isso direto através de um planejamento. Então, o planejamento ele é base na vida de qualquer empreendedor, né? Então, ele precisa ter esse planejamento para que ele consiga adentrar as suas atividades sem atrapalhar nada. Agora, se eu quiser abrir um negócio, tenho vontade de empreender e não tenho dinheiro e também não tenho estrutura para ter essa empresa dentro da minha casa, existe algum apoio do Sebrae, algum curso, alguma forma financeira que esse empreendedor novo pode ter? Sim, o Sebrae ele tem uma série de trabalhos, né, que são desenvolvidos para o empreendedor, desde capacitações, planos de negócios, atendimento individual. Então, o empreendedor, quando ele pretende abrir uma empresa, ele pode se dirigir ao Sebrae mais próximo e contar com qualquer gestor que esteja no local fazendo esse atendimento. Então, nós temos uma capilaridade que pode assessorar qualquer empreendimento. E como faz para ter acesso? Eu faço uma inscrição, eu entro no site. Queria que você desse mais dica aqui pra gente, para quem quer empreender lá em casa, tá querendo saber. Olha, pode contar com a gente sempre. O Sebrae ele tem o site, que é o www.sebrae.com.br. Ali tem todos os endereços do Sebrae que você pode se dirigir. Tem o nosso 0800, que é o 0800 570 0800, que tem uma rede de atendimento focada, especializada para atendê-los via telefone. E tem também nossas redes sociais. Então, pode procurar o Sebrae, que a gente está lá cheio de novidades. Raquel, como você vê o futuro dos empreendedores? Em um local físico, de uma forma mais de marketplace, ou para essas pessoas que têm dupla jornada home office, ou agregando um mesmo local com os dois empreendimentos, né, com as duas profissões? Como você enxerga isso? Essa é uma pergunta que fazem sempre para a gente, né? Se as pessoas vão voltar a essa rotina. Já voltamos. A nossa rotina já foi super adaptada. O empreendedor tem isso de bom, né? Essa capacidade de adaptação, de modificação. A palavra reinvenção já faz parte dos empreendedores. Então, tem muita gente que fala, a gente tem medo. O empreendedor não pode ter medo. O medo inibe qualquer desafio que venham adiante. Então, a gente se adapta muito bem. O mais importante, Vivian, é o que a gente já falou anteriormente, a necessidade de ter um bom planejamento. A gente precisa saber se realmente voltar presencial consegue atender os seus clientes, consegue atender as suas atividades empreendedoras. O híbrido, da mesma forma, você consegue fazer as suas marcações das suas reuniões online, você consegue fazer o atendimento online com os seus clientes. E hoje em dia a tecnologia está aqui exatamente para nos ajudar, tá de ponta aqui o tempo todo conosco. Então, não tem essa distância, a gente está a um clique de distância do cliente, basta a gente só digitar que a gente está aqui pertinho. Mas você não acha que com o híbrido as pessoas acabam trabalhando mais? Não é melhor ter um espaço físico? O híbrido, ele te dá a elasticidade do tempo. Então, as pessoas, muitas vezes, quando tem o híbrido, ele se posiciona. Lá vem o planejamento de novo, Vivian. Eles conseguem ter uma agenda e dizendo, eu vou atender de 9 às 18. Ou marcando o tempo de você sair de casa, porque na questão do híbrido, muitas vezes, ainda tem que computar o tempo que você se dirige até o local quando você tem que estar presencial. Já em casa, não. No home office, você está full time.
atendendo esse cliente. Então, não tem problema nenhum. O mais importante é você ter esse planejamento, né? Então, muitas vezes as pessoas se policiam. No início, as pessoas estavam direto, porque precisavam ter esse momento de adaptabilidade, né? Então, hoje não. Hoje eles já se adaptaram, eles têm uma agenda mais assertiva. Então, tem horário de entrada, horário de saída e consegue fazer o atendimento normal. Agora, Raquel, eu queria que você deixasse uma mensagem pra gente, para esse empreendedor que tem vida dupla, 2 rotinas, ou para aquela pessoa que vai começar a empreender e não tem ideia como, né? O que faz primeiro? Um local de estabelecimento, ou primeiro ter essa coragem, como você falou, né? De tirar a ideia do papel, partir para cima, procurar cursos, apoios do Sebrae. Eu acho que nesse movimento, né, seja ele remoto, seja ele presencial, eu acho que o contexto principal é a necessidade de adaptabilidade, de perseverança, a estratégia, um bom planejamento. Então, isso faz com que qualquer negócio flua muito bem, mas a pessoa tem que estar realmente engajada, ter os objetivos claros e saber como poder atender melhor o seu cliente sempre. Você vê o caso da Carla, ela foi muito certeira quando ela fala que ela consegue atender todos. Às vezes ela fica um pouco cansadinha, mas é questão de que ela sinta bem, ela está bem fazendo esse atendimento. Ser empreendedor no nosso país Ser empreendedor nesse país é fantástico, é muito bom. São graças a esses empreendedores que hoje movimentam a nossa economia e com muita garra, porque eles querem fazer acontecer. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu, Raquel? Foi um prazer conversar com você, esclarecer as dúvidas. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Pode contar sempre com o Sebrae. É isso aí, como a Raquel disse, ser empreendedor no nosso país realmente é fantástico. Porque o brasileiro é um dos povos mais talentosos do mundo. Ele sabe lidar com qualquer tipo de adversidade. Teve um probleminha? Brasileiro resolve. Mas é importante resolver da maneira certa. É por isso que nós estamos trazendo aqui especialistas do Sebrae para a gente aprender como fazer da maneira correta, como a gente pode tirar essa ideia do papel. A história da Carla é um exemplo maravilhoso. Uma pessoa que foi buscando conhecimento ao longo da vida e se encontrando dentro das profissões. O Empreender em Dose Dupla fica por aqui. Lembrando a importância de você organizar o seu tempo, ter metas claras e objetivos para poder sempre andar para frente com uma ou 2 profissões. Até a próxima. Tchau!